Muito boa noite, Oficina para Mulheres. Que beleza esse encontro noturno. Nosso primeiro encontro noturno, né, às 19 horas. É por um motivo muito especial. Hoje nós vamos conversar sobre um tema necessário. Esse mês de abril é o mês da conscientização, né, das pessoas com autismo. E aí a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto. E é claro, para a gente poder conversar com propriedade sobre o assunto, a gente vai trazer uma convidada para lá de especial. Por isso, o nosso tema hoje, o tema da nossa live é maternidade atípica. E aí a gente vai falar muito sobre a história da nossa convidada, vai falar um pouquinho sobre questão do diagnóstico, enfim. A gente quer aqui traçar um itinerário para que possa, né, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais, né, sobre essa questão, que a gente possa contribuir na vida de outras pessoas também. Então vamos começar a convidar a Dani, que vai conversar hoje com a gente. Vamos lá? Vamos lá, vou aguardar só um minutinho, Dani, aceitar o convite. Oi, Dani. Vira Deixa eu sua. ver. Clica nessas setinhas que tem assim, a setinha para um lado e para o outro, para você virar a câmera. Eu tô tentando aqui. Mas calma, a gente vai conseguir. Ah, Isso! consegui. Boa noite, Beleza. Boa noite, Dani. Tudo bom? tudo bem? Graças Eu a só Deus. não estou te vendo, Gisele. Tá preto para você? Tá preto para mim. Tá, deixa eu te falar. Isso é normal acontecer. Normal não é, né? Não é o que a gente deseja. Mas as pessoas conseguem nos ver e nos ouvir. Vou até Ah, pedir para confirmarem aqui nos comentários. Mas isso tem acontecido, é um pequeno bug que está acontecendo no Instagram. Mas as pessoas conseguem nos ver, conseguem nos ouvir. E quando eu salvar a live, vai aparecer nós duas. Para mim, está aparecendo nós duas. então tá Um bom. pouquinho só incômodo para você, mas acho que a gente consegue levar. Já aconteceu outra vez comigo e dá para a gente ir levando, que você consegue me ouvir, tá bom? Tá ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Tava falando aqui, né, que hoje a gente vai conversar. O nosso tema é maternidade atípica. E aí agora eu vou te apresentar um pouquinho, né? E a gente começa a bater o nosso papo, combinado? Combinado. Então vamos lá. Bom, então hoje o nosso papo é com a Daniele Castro. A Daniele ela é mãe atípica e ela é psicopedagoga, ela é atendente terapêutica, ela é mediadora, ela tem uma imersão em ABA formada na Academia do Autismo, né? Há 14 anos que ela vem trabalhando, né, nessa área e há 15 anos ela é mãe do Pedro, não é mesmo? Sim. Falei certinho, Dani? Falou, tudo certinho. Então, tá ótimo. Então, assim, a gente vai trazer, né, não só uma experiência de quem trabalha com a área, né, Dani, mas a experiência de quem vive. Então, acho que isso é muito interessante para a noite de hoje. Sim. Assim, vamos começar, né, sem mais delongas, a nossa conversa. Assim, as pessoas estão querendo ouvir um pouco da sua história também, né? Antes de eu começar a gente entrar em si nessa história, eu quero explicar às pessoas aqui um pouquinho só desse perfil, né? O meu perfil Oficina para Mulheres é um lugar realmente voltado para a formação e informação. Então, assim, a ideia, né, quando a Dani veio conversar comigo, eu achei assim maravilhosa, porque a gente precisa se informar, né? É uma realidade, a gente precisa se informar para que a gente possa não só aprender para a gente, mas transbordar esse conhecimento, né, Dani?
Sim, sim. Então, vamos lá. Então, olha só, Dani, vamos começar nos primórdios de como tudo aconteceu. Né? É interessante essa questão que eu vou te fazer, essa pergunta, porque a gente pode ter algumas mães que depois venham assistir ou estejam assistindo aqui e elas observem, né, o comportamento do seu filho e possam perceber alguma coisa semelhante e ajudar essa mãe, né? Porque justamente eu queria te perguntar como é que você percebeu que seu filho ele poderia ter autismo? Vamos lá. Primeiro, boa noite. Boa noite a todos. Queria agradecer em especial a você, Gisele, por estar abrindo esse espaço aqui. Nós estamos no mês da conscientização do autismo, mais específico é o dia D, que é o dia 2 de abril, mas a gente tira todo mês azul de abril, para conscientizar, né, que as pessoas infelizmente, ainda precisam de conscientização, ainda precisam entender. Eles estão aí mesmo, cada dia aparece mais autistas, e as pessoas precisam respeitar, né? Precisam compreender que eles estão em todos os espaços e a gente precisa preparar o mundo para eles, né? Eles não pediram para vir assim, e o que a gente precisa fazer é abrir esse mundo tão grande aí para essa turminha que não para de chegar, né? Quero te agradecer por você me dar essa oportunidade de, de conscientizar, né, nesse mês do autismo e de ter aberto as portas tão prontamente para a gente falar sobre o assunto. Vamos lá. Primeiro, eu, sempre tive muitos sobrinhos, convivi muito com eles, e como era uma tia muito presente, né, e amo meus sobrinhos, um beijo para eles, hoje estão todos já crescidos, e eu convivi muito com eles, então eu vi toda a trajetória de uma criança quando nasce, quando levanta o pescoço, né, quando rola, e eu, né, fui acompanhando isso. E o Pedro, nada fora do normal, ele veio tendo essas evoluções, né, até que chegou um momento da gente ficar muito preocupado com relação ao sono. O Pedro era difícil de dormir e dormia poucas horas, mas a gente achava aquilo normal, né, para um bebê, e a gente foi levando. Começamos a esbarrar em algumas evoluções que o Pedro não tinha, e aí a gente levou ao médico, e o médico falou: coloca ele na escola, né? Primeiro, o filho provavelmente é mimado demais, vamos botar ele na escola. E assim a gente fez isso, colocamos o Pedro na escola, e a escola começou a sinalizar, a pontuar algumas questões, e a gente foi procurar ajuda. Nisso o Pedro já tinha 2 anos, né? E aí começou a nossa busca, a nossa procura pelo diagnóstico. Eu nunca tapei os olhos para a diferença, que eu sabia que meu filho era diferente, porque a gente não quer comparar, mas a gente acaba comparando, né? E eu fiz essa comparação com relação aos meus sobrinhos, e aí eu vi que tinha alguma coisa diferente. Né? Eu falei, nossa, não é coisa da minha cabeça, tem alguma coisa diferente. E aí a gente foi à procura do diagnóstico. Isso demorou muito tempo, que a gente está falando de 13 anos atrás, né? Que não tinha esse leque de opções. Hoje eu converso muito com as mães, principalmente da clínica onde o Pedro está, que elas têm o privilégio hoje de escolher a terapia, né, mais adequada para o filho, tem a opção de escolher o local. Naquela época eu não tinha, né, eu tinha que me virar com o que me ofereciam. E aí eu fui à procura do diagnóstico, passei por bastantes profissionais da área, neuros, psiquiatras, que tinham muita dificuldade, porque também era novo para eles, e nessa luta a gente ficou por mais 2 anos, até que uma médica, né, a doutora Georgia Fonseca, eu fui ao consultório dela e ela só olhou assim o Pedro e falou: olha, ele é autista. E aí, Deixa eu Gisele, te cortar só um pouquinho, assim, rapidinho, porque sim, aí eu vou fazer uma pergunta relacionada ao diagnóstico mesmo. tá, Mas então, olha só, você
falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. É a questão do sono da criança, né? Um Sim, sono bem interrompido, um sono complicado. É uma característica que eu nunca tinha ouvido falar. Interessante levantar essa questão. Dani, é, você é uma, consegue apontar para a gente mais alguma característica, assim, sem ser essa questão do sono? sim, a característica principal é a fala, né? Que a fala comprometida é um dos principais alertas. A criança, aos 2 anos, precisa estar formando frases, e se não tem, não acredita nessa história, cada um tem seu tempo, é, cada criança tem sua hora, gente, isso aí não existe, pelo amor de Deus. Procura, se está no atraso de fala, atraso de linguagem, vai procurar uma ajuda, vai procurar um profissional. Não custa nada fazer uma avaliação, né? E quanto mais cedo você conseguir ter um diagnóstico para começar uma terapia, mais a criança vai evoluir, se desenvolver. Outra característica também é a criança não consegue fixar o olhar, né? Ela não consegue olhar nos seus olhos, assim. A gente gosta muito de olhar do contato visual e não é uma regra, tá? Mas a maioria das crianças autistas não conseguem ter esse contato visual e elas não atendem pelo nome. Ah, diversas crianças você chama, 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 e é como se ela tivesse, né, não ouvindo. E isso são características assim cruciais mesmo para um diagnóstico do transtorno do espectro autista. Tá, e aí então, a gente voltando lá para aquele momento, né? Como é que foi receber o diagnóstico que seu filho era autista? Olha, diferente de algumas mães, né, que eu escuto por aí, eu já estava, como eu fui correr atrás, eu tive que lutar para provar para os médicos que tinha alguma coisa, eu já estava assim, eu já sabia que tinha alguma coisa diferente, né? Lógico que nada prepara você para um carimbo do médico com um CID. A partir do momento que tá ali, carimbou, deu CID, FQT4, ponto, qualquer outra coisa, 01, você parece que abre um buraco assim nos seus pés, você desaba. Tudo que você idealizou para o seu filho, para sua filha, todos os planos, você vê que pode ser que chegue, mas pode ser que não chegue. A gente tem que ser bem realista, né, com relação a isso. Então, eu tive aquele projeto de gestação, o Pedro foi muito esperado, foi planejado, e quando você tem um CID, um carimbo ali, por mais que você esteja preparada, você não está preparada, né? Você abre um buraco, exatamente como as mães falam que se sentem, abre um buraco assim nos seus pés, e você é sugado por aquele buraco, você tem duas opções. Ou você enxuga as lágrimas, levanta a cabeça, sai do luto, igual eu fiz. A doutora Georgia brinca comigo que foi o luto mais rápido que ela já viu, porque durou 5 minutos. Eu enxuguei as lágrimas e falei, tá, e aí? E agora? O que eu posso fazer? Como prosseguir? Qual é o primeiro passo? Vai acontecer? E aí são várias perguntas que vêm e isso te dá força para lutar. Lógico que eu entendo que tem mães que estão no luto até hoje, né, que vivem nesse luto, não conseguem sair, mas eu acho que é ter força, criar força de onde não tem e a luta por eles, porque eles vão precisar que você seja muito forte e que você saia desse luto o mais rápido possível. E assim, muda, né? Mudam coisas na sua vida, é inevitável. Fala pra gente um pouquinho dessas mudanças. Assim. O que mudou na sua vida, sobre desafios? Então, primeiro muda tudo. Você perde sua identidade. Hoje eu não sou mais a Daniela, eu sou a mãe do Pedro Maurício e a mãe da Júlia também, mas você é a mãe do Pedro Maurício, e aí você começa a procurar ajuda, procurar estudar, procurar saber um pouco mais, para que ninguém mais possa te deixar para trás, te passar a perna, né? Porque tem muito isso de pessoas usarem da sua fragilidade,
para poder ganhar dinheiro. A gente vem enfrentando muito isso aí. Mas, cara, se eu falo para todo mundo, assim, para as minhas amigas e para as mães atípicas também. Se o autismo não te mudou, você não tem mais jeito. Porque ou você muda, né? E eu resolvi mudar, resolvi estudar, especializar. Primeiro que não tinha os profissionais no mercado, como tem hoje, e eu precisava fazer alguma coisa. Eu lembro que eu fui procurar uma fono, falaram assim, olha, procura essa, que essa é a melhor fono que tem. E eu fui procurar essa fono, e a fono, quando eu entreguei o laudo para ela, ela falou assim, tá, mas e aí, o que que eu vou trabalhar com ele? E aquilo me assustou demais. Eu falei, caramba, se ela que é profissional, ela não sabe o que, que vai trabalhar com o meu filho, e eu, né, que recebi no colo assim, um diagnóstico e não sei nada. E aí eu fui me estudar, fui, fui me especializar, fui entender do problema para poder tentar ajudar o meu filho. E assim, você acaba, primeiro você precisa saber para que você veio. E eu entendi que era a minha missão na dor, porque ninguém quer ter um filho autista, ninguém quer passar por isso. Você idealiza uma criança, né, para que ela seja o mais normal e produtivo para a sociedade possível, e quando isso não acontece, você fica muito frustrada. Então, eu entendi que é a minha missão, eu entendi que eu precisava estudar para poder ajudar o meu filho, e hoje eu ajudo várias outras crianças, ajudo várias outras mães que vêm me procurar. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida. Tenho amigas que eu fiz em outras clínicas que eu já não estou mais, que eu levo no coração. E o maior orgulho que eu tenho hoje é ajudar essas mães, porque tinha mãe, eu deparei com mães ali em clínicas que chegavam lá no desespero, não sabiam o que fazer, né? A primeira coisa que eu falei, olha, vai estudar, vai se especializar, vai entender o problema do seu filho. E aí, para você conseguir ajudar. E graças a Deus eu tenho feedback dessas mães super positivos, agradecendo. Eu sou muito grata a Deus por essas vidas, por essas pessoas que passaram pelo meu caminho. E eu entendo hoje que a minha missão é essa, né? Não parar no Pedro. Hoje eu não consigo mais parar. Eu sou eu sou de todas as crianças, eu quero ajudar todo mundo, eu quero abraçar o mundo, eu quero levar conhecimento, sabe? E é isso. Eu acho que o autismo trouxe isso para mim, mais força do que qualquer outra coisa. Porque hoje infelizmente, a gente aprendeu a lutar. E eu falo que eu não sei fazer outra coisa a não ser lutar. Eu só sei lutar, né? E é isso. O autismo trouxe isso para mim. Lógico que ninguém quer ter um filho autista. Deixa bem claro, não estou romantizando o autismo. Eu odeio as pessoas que romantizam o autismo, mas se o autismo não trouxe nada positivo para você, cara, desiste. No mínimo, você tem que evoluir como pessoa, como mulher, como mãe, sabe? Procurar os direitos dos seus filhos, procurar, porque você é a voz deles, eles não têm outra voz. Né? A gente é... Você fala de direitos, eu fiquei tão envolvida com a ideia que convidei uma amiga minha, que é advogada, mãe de duas crianças autistas. A gente vai, ainda não estou com a data marcada, mas eu até acredito que é próximo. Quero ver se Ai, ainda é dentro do mês de abril, para vir falar sobre direitos dos autistas. Então, depois eu vou que legal, divulgar para vocês. Né? Vai ser muito bem. bom. E, inclusive, eu tenho várias mães, né, atípicas que foram fazer advocacia para procurar realmente direito dos seus filhos, para entender como pode ajudar. E aí eu deparo com várias outras mães também que foram. Tem mães que fazem sua própria defesa com relação a quando tem negativa de plano de saúde, elas mesmo. Então, tu vê que elas são leoas mesmo, estão ali lutando, e a sua amiga não deve ser diferente, né? É, com certeza. Claro que eu vou divulgar para você, você vai gostar muito, e todos que te acompanham também de ver essa conversa também. Mas eu queria Bacana. saber, então, assim, dos desafios do Pedro.
assim, desafios, né, e cuidados específicos com o Pedro. Conta pra gente como é que é isso. Tá. Os desafios hoje que eu tive e tenho com o Pedro são desafios assim que toda mãe tem. Escola, terapias. Então, não tem nada fácil. Não tem ninguém, não tem uma escola que você chega e fala assim, ó, tem um mundo aqui aberto para ele, vai funcionar, tudo vai funcionar perfeitamente. Não existe. Então, os nossos desafios hoje é fazer com que as leis sejam cumpridas, né? E que eles tenham os direitos deles garantidos, à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer. E hoje a gente precisa que as pessoas se capacitem para isso, né? Eu preciso a gente precisa tornar a vida deles um pouco mais fácil. Se eu pudesse, eu faria tudo. Eu seria professora, mas infelizmente eu dependo de vários outros do sistema para isso funcionar. Então sempre foi um problema escola, sempre foi um problema saúde, sempre foi um problema direitos, sabe? Então eu acredito que isso sejam as nossas maiores dificuldades com relação a isso. O Pedro sempre evoluiu muito bem na escola. Pedagogicamente ele tem algumas dificuldades, mas nada que um trabalhinho adaptado e uma colaboração da escola não funcione, né? Tem as mãezinhas falando ali exatamente isso, que a escola é o maior desafio mesmo, porque eles sabem que eles precisam fazer, mas eles não fazem, né? Então a gente precisa se desgastar, briga o tempo todo, luta, e a gente às vezes não quer, a gente só quer que as coisas funcionem, que a lei seja cumprida, a gente está cansada de lutar, a gente está cansada de brigar, a gente não aguenta mais, né? A gente quer ter paz, a gente quer que o sistema funcione, a gente quer que tudo corra bem, né? Mas os maiores desafios hoje, acredito que as mães que estão me acompanhando confirmem também que hoje o maior desafio era e é a escola. Dani, assim, e dentro de casa, teve alguma adaptação necessária, né, para o desenvolvimento do Pedro? Como é que foi? Não, eu falo que eu brinco que eu já fazia o ABA antes mesmo de conhecer o ABA, né? Instinto de mãe mesmo, eu fui praticar o ABA com ele dentro de casa. A gente teve que criar várias rotinas para que o Pedro não se frustrasse, para que não gerasse crises. Então, eu fui vendo o que eu podia ajudar meu filho, fui estudando. Assim, basicamente a casa não mudou muita coisa, né? Porque a gente foi fazendo as adaptações necessárias e graças a Deus estava dentro do que a gente tinha em mãos aqui. Mas assim, correria, de às vezes ter que ficar ausente do marido, da família, porque o Pedro precisava de terapias, demanda de muito tempo. É, o autista tem umas características de problemas de respiração inflamatória, então o Pedro tinha muitas crises de amidalite, eu precisava passar bastante tempo em hospital, corre daqui, corre dali, graças a Deus, conforme ele foi crescendo, as coisas foram melhorando, o imunológico dele foi melhorando, então, mas era basicamente isso, a gente não precisou fazer muita adaptação na casa, não, mas aplicar o ABA mesmo, comportamento e direcionando o Pedro. Pedro sempre foi uma criança muito tranquila, né, com relação a isso. Ele faz adaptação muito rápido ao meio. Se eu tiver que quebrar rotinas, eu sempre quebrei para que a gente não ficasse preso. Por exemplo, não consegue fazer uma viagem porque não consegue dormir fora, não consegue ficar fora da cama. Então a gente sempre foi fazendo rotinas e quebrando também para que o Pedro ficasse envolvido, né, no nosso meio. A gente precisava trazer o Pedro para a nossa realidade, não a gente pular para a realidade dele. Então, a casa, assim, mudanças mais de comportamento mesmo e aplicação de aba.
essa semana, no trabalho do meu marido, eles fizeram também uma palestra de conscientização. E aí algumas coisas chamaram a atenção, que meu marido me contou, que algumas crianças elas têm uma sensibilidade no paladar, por exemplo, para coisas pastosas, né? Não pode ser muito pastoso, né? Outras têm uma sensibilidade maior no toque, né? Você observou essas características no Pedro? Então, Pedro nunca teve essa questão de alimentos mais pastosos, a gente dá um nome de seletividade alimentar, né? Eles têm mais facilidade com alguns alimentos e outros alimentos que são de consistências diferentes, eles realmente não aceitam, Então, né? eu E às fiquei vezes, até espantada, te cortando, porque a doutora que deu a palestra falou que é, teve uma criança que ela só comia um tipo de alimento, agora eu esqueci qual era. E a criança sim, e os pais acabaram dando só aquilo para a criança. Ela parou no hospital porque eles não conseguiam sair daquele alimento. sim, eu conheço crianças que vivem de suplementação alimentar, porque realmente não comem nada. Tem uma escala, se eu não me engano, se alguém tiver aí, me corrige, que para você ter seletividade severa, alimentar severa, você precisa comer no mínimo 10 alimentos. Tem crianças que não comem, tem crianças que comem um, dois. Então, a seletividade alimentar, ela mexe muito em comportamento e tem mães que precisam realmente suplementar, o que não consegue administrar com comida, nutrientes, precisa dar fórmulas, né, para compensar aquilo ali. E aí acaba imunológico baixo, né? Imunidade, e aí acarreta outras complicações mesmo que acaba baixando o hospital. E é muito difícil você manter uma criança no hospital, numa emergência, com soro, gera crises, então tudo é muito complicado. Com relação a questões sensoriais, que é o que você falou, ao toque, o Pedro nunca teve, né? O Pedro sempre foi uma criança, a gente chama ele de ursão, porque ele sempre gostou muito de abraçar e de beijar, mas assim, a gente tinha que respeitar o momento dele. Quando ele queria abraçar, ele abraçava e abraçava o mundo. Mas quando ele, ó, hoje eu não quero, hoje eu não estou afim, e aí a gente sempre respeitava. Mas com relação ao toque, assim, eles têm a questão também do ouvido, né? Que eles têm a questão sensorial com relação à audição. E alguns, não sei se vocês já viram, tem algumas crianças que você cruza na rua com abafadores, porque geralmente o som incomoda demais, atinge uma vibração no ouvido que eles realmente não conseguem tolerar. Então você vai, eu não sei se você já viu, vai se deparar com algumas crianças que realmente usam abafadores exatamente para não desregularem, né? Porque o som muito alto desregula e gera uma crise. Me conta pra gente um pouquinho sobre a rotina do Pedro. Olha, a rotina do Pedro hoje é intensa, tá? Mas prazerosa. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não vejo o Pedro parado. Porque quanto mais você estimula terapias, as crianças de hoje, com 2, 3 anos, têm a vantagem de ter mais terapias do que o Pedro teve na época dele. Então, eu acredito que se tivesse uma rotina de terapias um pouco mais intensa, igual essas crianças estão tendo hoje, o Pedro tinha evoluído muito mais, né? Com relação à fala, a outras questões que ele tem. Então, quanto mais cedo você tiver o diagnóstico e colocar nas terapias, mais a criança vai evoluir, né? O Pedro, ele hoje, às segundas-feiras, ele, ele vai para a escola, né? Eu deixo na escola e o Pedro e a Júlia estão em escolas diferentes, então eu e meu marido, a gente acabou se dividindo aí. Eu levo o Pedro de lá, eu vou para o trabalho, e o Júlio leva a Júlia na escola. Então, o Pedro fica durante o período, o Pedro tem a AT dele, que é muito importante e crucial. A Patrícia é um divisor de águas na vida do Pedro. Eu acho que o Pedro é a criança que tem uma AT há mais anos, tá? Se alguém tiver aí uma AT com 10 anos com filho, levanta a mãozinha aí que eu tiro o chapéu, porque a minha tá com ele há 10 anos.
A Pedro, Dani, só a- para Oi? esclarecer para quem não conhece as siglas, fala o que que é AT. Desculpa, a T é uma atendente terapêutica, tá? Ela é uma moduladora de comportamento, ela faz a aplicação do ABO, né? Que é a análise do comportamento aplicada para modular comportamentos, e ela precisa estar, algumas ATs estão durante todo o período da vida da criança. Se a criança está na escola, ela precisa estar, se a criança está em casa, ela precisa estar, mas em alguns casos ela acompanha ou na escola, ou a casa. Então, quanto mais contato, quanto mais horas você tiver com esse profissional, mais o seu filho vai evoluir, porque ela está ali realmente para modular o comportamento, ela é comportamental. Às vezes as pessoas é, é, que desconhecem, né, o trabalho da atendente terapêutica têm preconceito mesmo, mas que ela não invade o espaço de ninguém, ela está ali para somar, por exemplo, com a escola. Hoje eu tive uma conversa muito proveitosa com as diretoras do colégio do meu paciente e elas falaram assim para mim, Dani, olha, eu vou te dizer que quando você chegou aqui, a gente te olhava meio assim, essa pessoa da saúde querendo se meter na educação, mas aí quando a gente ouviu você falando do que você faz, a gente está assim em êxtase, como você é importante, como as ATs são importantes na vida escolar. Então, a gente está trabalhando para isso, para levar mais conhecimento às escolas, para quebrar isso mesmo, né? Muita gente nunca ouviu falar, né? Mas as ATs, elas modulam o comportamento e é o que a Patrícia faz há 10 anos com o Pedro Maurício. Então, o Pedro tem a rotina da escola, o Pedro está no judô, quero deixar um beijo aqui, que ela está aí na live com a gente, que é a Joyce. A Joyce faz o judô adaptado, faz um trabalho incrível. Eu conheci a Joyce na clínica onde o Pedro está hoje, e a Joyce ela conseguiu fazer um trabalho com o Pedro, assim, que é o judô adaptado, incrível, gente. Eu já tinha perdido as esperanças, porque a gente tinha levado o Pedro para vários profissionais, e quando você não tem, não faz, você é um profissional, você pode ser maravilhoso, mas quando você não faz adaptação, quando você não faz a atividade inclusiva, você não consegue trabalhar. Então a Joyce fez isso, a Joyce se especializou. Quero mandar um beijo para ela. Hoje a gente conseguiu vários ganhos com o Pedro com relação ao judô e o esporte realmente salva vidas. Às terças o Pedro faz toda a rotina da manhã para a escola, depois vai para a clínica. É, a gente chega muito tarde, a gente chega por falta de 8, 9, 10 horas da noite. Se a gente pegar um trânsito legal. Quarta-feira é o único dia que o Pedro, eu deixei para ele ser criança, ser um adolescente, para ele conseguir deitar e não fazer nada. Quinta-feira a gente tem a rotina de clínica de novo, chega em casa muito tarde. E sexta-feira também eu deixei livre para o Pedro curtir, porque eles são autistas, eles têm a necessidade, mas eles também são crianças e são adolescentes, né? Eles precisam brincar, precisam se divertir, precisam ser crianças. E é o que eu tento fazer com o Pedro. Mas a rotina dele hoje é bem puxada, mas eu fico na esperança de que a gente comece a estacionar isso aí para que ele tenha mais tempo para ele fazer nada. Uhum. Dani, assim, você falou que ele frequenta a escola, né? É uma escola especial ou é uma escola simplesmente a escola que tem que se adaptar? Como é que é isso? Então, o Pedro hoje está numa escola regular, como a outra também era uma escola regular. Não é uma escola especial, mas é o que você falou. A escola tem que se adaptar, né? A escola precisa entender que cada dia mais tem mais crianças autistas. Por lei, eles estão amparados, eles precisam frequentar uma escola regular e a escola precisa fazer total adaptação, precisa fazer provas adaptadas, os professores precisam se especializar, né? Esses professores hoje, eu entendo que eles estão doentes mentalmente pelo que eles vêm passando, compreendo. Hoje eu estou dentro de uma escola, eu sei como eles precisam de ajuda, mas assim,
eles precisam passar um curso, alguma coisa para eles aprenderem a lidar com isso, né? Ou então eles pedem demissão e vai para casa, descansar, vai fazer outra coisa, porque se você decidiu ser professor e, por lei, você precisa fazer adaptação total para aquela criança, incluir aquela criança no meio das outras, você precisa seguir a lei, né? Ou então, se você acha que você não é capaz, pula fora. Mas a gente vem se deparando aí, a nossa maior briga hoje é com relação à inclusão, né? Eu entendo que eles frequentam uma turma de 50 alunos, não tem amparo nenhum, mas aí vai se capacitar. Se você não é capacitado, você precisa se capacitar. E graças a Deus eu dei muita sorte com as escolas vêm abraçando, vêm falando, olha, a gente não é uma escola referência, mas se você andar junto, se você ajudar, a gente segue junto. Então é só isso que eu quero, uma escola que esteja aberta ao diálogo, que esteja aberta para receber essas crianças que cada dia mais elas se fecham, né? E que cumpra a lei e faça valer os direitos das crianças especiais. Que a gente pede passagem, obrigada. Sim. Deixa eu te falar uma coisa, Dani. Tem algum alarme disparando no seu celular? Acho que agora parou. Ah, não, estava disparando, estava dando uma interferenciazinha, mas acho que agora parou. Vamos continuar então aqui. Mas você sabe me dizer se o governo ele tem alguma. Ó, acho que voltou a disparar, não está disparando nada aí, não? Ó, porque o volume da sua voz diminuiu e agora parou. Show. É, você sabe me dizer assim, se o governo tem algum programa de especialização, ó, já falaram que está normal, a Joyce falou que está normal. Beleza, então, vamos continuar. É, você sabe dizer se o governo tem alguma programa de especialização para os professores, pelo menos da rede pública, porque aí eu acho que, no caso, o governo teria que ter uma ação também conjunta, né? Porque eu fico imaginando, da rede privada, muito provavelmente isso teria que vir da direção, né? Agora, da rede pública, sabe me dizer se tem alguma coisa nesse sentido? Porque, assim, eu sou professora, mas eu estou há 5 anos, 6 anos fora de sala de aula. Né? No meu último ano do colégio que eu trabalhava, eles já estavam se movendo nesse sentido já há 2 anos, né? De adaptação de toda a escola, né? E adaptação dos próprios professores, né? Não cheguei a pegar formação professor, não sei como é que eles desenvolveram isso, mas eu sei que eles já estavam pensando nisso com a lei que estava vindo, né? Na época eu não lembro se já estava em vigor, se tinha um prazo, como é que era. Eu trabalhava no Colégio Militar do Rio de Janeiro e lá eles já estavam se organizando para isso. Mas lá a gente conta como uma instituição filantrópica, digamos assim. Né? Não é nem o governo que atende e não é nem particular. Você sabe me dizer se no público eles têm algum mover nesse sentido de formação? Eu acho que eles têm, se eu não me engano, alguém que estiver vendo pode, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir, mas eu acho que tem um programa, não sei se é ação continuada, eu não estou me recordando agora do nome, mas tem sim. Eles têm como se fosse uma pós que esse professor faz, né, para poder atuar na educação especial. Tem sim, eu só não estou me recordando o nome desse programa, mas já tem bastante professores que estão aderindo, mas não são todos, né? Nem todos querem, nem todos querem ter esse trabalho. E eu acho que o governo deveria meio que obrigar esses profissionais a fazerem, né? Fazer parte do ciclo de formação também, né? Sim, sim, mas já é parte do currículo de formação mesmo. E eles são obrigados, né? Nesse curso eles aprendem que eles são a fazer planejamentos, a fazer o currículo
adaptação curricular, então já tem sim. Só que não é obrigatório, né? A pessoa faz se quiser, que é uma pena. E por isso que é importante a conscientização ampliar cada vez mais, né, Dani? Sim, sim. Então, o Pedro ele é alfabetizado, certo? Sim, o Pedro foi alfabetizado aos 2 anos por mim. Eu decidi que eu ia fazer porque eu não queria dar esse trabalho para a escola e eu também achei que a escola não ia ter capacidade, já que eu estava tendo tanta bloqueio e dificuldades com as terapias, eu achei que o professor não vai conseguir alfabetizar uma criança autista. Então eu fui fazer esse trabalho, aos 2 anos o Pedro se alfabetizou, e aí sim, depois de alfabetizado, eu falei, agora vai, meu filho. Vai ganhar o mundo. Dani, como é que é a convivência do Pedro com as outras pessoas? Assim, fora do âmbito familiar. Então, o Pedro, ele tem preferências por adultos, né? O Pedro não gosta muito de conviver com criança, exceto com a irmã, a Júlia, que a Juju, depois que a Juju veio, o Pedro evoluiu muito. Ela fala que ela é a terapeuta dele e ela tem razão, tá? A Júlia existe um Pedro antes da Júlia e um Pedro depois. Então a Júlia meio que ensina até hoje vários comportamentos a seguir. E o Pedro, até a fala do Pedro melhorou depois da Júlia. Né? Então ele tem preferências, exceto a irmã, que ele ama, ele tem preferência por adultos. O pai dele perdeu todos os amigos, porque não são mais amigos do pai, são amigos do Pedro. Mas o Pedro é super respeitoso. Ele anda bastante, né, de um lado para o outro para se regular, e aí isso acaba chamando a atenção das pessoas que ficam curiosas, mas ele não tem problema nenhum, ele vai lá, fala com as pessoas, então o Pedro é muito sociável, as amigas chamam ele de ursão, né? Ele é um ursão, e querem ficar agarrando e abraçando, mas realmente o Pedro, com relação à socialização, a gente nunca teve problema, não. Lógico que eu falei, né? Ele não bate, não maltrata nada. Ele só se afasta das crianças pequenininhas, porque ele não tem paciência. Porque as crianças, as pequenininhas, não entendem, né? Sim. Aí ficam perguntando, por que você não fala? Vem brincar comigo. E os adultos já não fazem isso. Os adultos já conhecem, né? Já sabem o condicionamento do Pedro, então eles não vão ficar fazendo muita pergunta. Então ele prefere os adultos, mas eu nunca tive problema nenhum. A gente sempre frequentou casas de amigos, a gente sempre levou o Pedro em viagens, e a gente nunca teve problema, não. Graças a Deus. Bom, eu achei interessante aqui, ó, que a Tati, ela colocou que tem um Instituto Helena Antipoff, que rege a educação especial. Então, deve atender nessa formação para professores, mas ela está dizendo que a demanda é maior que a assistência, né? Porque a gente não tem muitos lugares assim de formação, mas é sempre bom ter, né, essa informação para que as pessoas possam saber. Alguém está dizendo aqui também que o Pedro gosta muito do amigo João. Ele ama. Mas o João, ele tem a mesma idade do Pedro. Então, e o João é autista também. A Deise é minha amiga íntima, tá nessa luta aí comigo. A Guerreira também. Guerreira não, amiga, desculpa. As mães autípicas não gostam de ser chamadas de guerreiras, tá? Essa mãe Fortaleza aí que luta sempre pelo filho dela, pela inclusão. E eu acompanho a Deise aí há muito tempo e é uma mulher muito forte também. E aí o João tem basicamente a mesma idade do Pedro, então o Pedro não precisa ter que ficar explicando as coisas para o João, o João faz perguntas que o Pedro não possa responder, então os dois se entendem. É isso aí. Mas é assim mesmo, um amigo, né? A gente precisa de um amigo que entenda a gente. Sim, Dani, me conta como é que é assim, a participação da família nesse processo, a importância também, né, da participação da família nesse processo. Então, a família, quando a gente teve o diagnóstico, a gente abraçou, né? Eu tive total apoio do meu marido, coisas
que tem mães que sofrem porque não tem a parceria do pai, né, do genitor. E é muito triste, mas eu preciso falar aqui que grande parte dos pais, quando tem o diagnóstico, eles abandonam, né? O índice é muito alto de abandono parental do pai, né? E a mãe realmente fica sozinha. Eu, graças a Deus, o meu marido sempre foi maravilhoso e me apoiou e abraçou a causa junto comigo, né? Tenho o apoio total da minha família, minha irmã é apaixonada pelos meus filhos e me dá um suporte como tia, maravilhoso. O meu sogro e minha sogra, eu não posso deixar de falar deles, que hoje é a ajuda que a gente tem, né? Hoje não, sempre foram os dois. Eu tenho muita gratidão pela vida dos dois, porque eles abraçaram a causa junto com a gente. A gente está falando de dois idosos, né, que não sabiam nada sobre o autismo e quando veio para o nosso colo diagnóstico, eles falaram, tá bom, e aí, o que a gente tem que fazer? Então, eu tenho muita gratidão pelos dois, né, e a minha família também, que me apoia até hoje, que entende quando eu não posso ir a uma festinha, quando eu preciso respaldar o Pedro, porque eu sei que é um momento que não vai ser legal. Então, a minha ausência, eles sempre respeitaram. Às vezes, a gente ficou bastante tempo afastado por alguma coisa, né, em prol do Pedro, e eles sempre ali do meu lado. E da família do Júlio também, não tenho nada o que dizer. Minha família sempre deu um suporte incrível, sim. E faz toda a diferença, né, Dani? Esse Ah, suporte. faz, faz. Faz porque eu sei, e a maior queixa também das mães da clínica e das mães que eu conheço é exatamente isso, que não tem esse suporte, né? Elas realmente têm mães que não fazem mais nada da vida, vivem em função dos filhos, né? Não sai mais, não vai para um barzinho, não vai para um restaurante. Elas realmente, elas estão, como que eu posso dizer, não vou falar essa palavra porque é muito forte, mas a gente usa, nós mães atípicas usamos, que meio que está condenada àquilo ali, né? A viver em função do filho, porque não tem esse apoio da família e não tem essa base por trás. E isso torna mais importante ainda a responsabilidade da sociedade de se informar mais, de acolher, né, de entender, para que a gente possa ter esse suporte também, né, um ajudando o outro. Ai, Dani, assim, foi muito bom, foi muito esclarecedor, tenho certeza que vai assim ajudar muitas outras pessoas, né? Eu quero agradecer aqui a sua participação, né? Quero dizer que as portas estão sempre abertas, se precisarem, para a gente poder, né, levar essa informação cada vez mais, tá certo? Eu Tá agradeço bom. muito, tá bom? Dá um grande abraço no Pedro, que agora nós não vemos mais, né? Porque agora o Pedro trocou de escola, Sim. né? Um grande beijo na Júlia. A Júlia é amicíssima do Noah, meu filho, são da mesma sala, são muito queridos, né? Amiguíssimo. Gisele, deixa só eu fazer uns agradecimentos aqui que eu não podia deixar de falar. Com Quero agradecer a toda a equipe terapêutica do Pedro, né, que vem me dando um suporte incrível nessa trajetória aí que é lidar com o adolescente. Agora são novas fases, né? Quero mandar um beijo em especial às minhas amigas que eu fiz numa outra clínica que eu não vou citar o nome, as amigas, mães atípicas que a gente chora junto na clínica nova que eu estou. Quero dizer para vocês que vocês podem contar comigo. Algumas não puderam assistir porque inclusive ainda estão lá, mas pediu para deixar a live salva para elas certeza. assistirem. Vou Quero lá, agradecer vou salvar e vou compartilhar com você, para você ter. isso aí. Quero agradecer as meninas do colégio, as AEs, né, que estão num momento lá muito difícil. Elas não têm a técnica, mas têm um coração e para ajudar aquelas crianças especiais inclusas que estão lá, né, inclusivas.
e elas fazem com coração. Quero deixar um beijo para todas elas aqui. A Fabi, que está aí na live, Fabi é uma terapeuta maravilhosa, só tenho a agradecer a vida da Fabi. É, e quero ponderar também, no meio da conscientização do autismo, Gisele, a gente está enfrentando um problema muito grande que o plano de saúde está cortando, né, as terapias das crianças. Crianças que estão em casa desde outubro, que começaram o corte em outubro, agora eles estão fazendo um novo corte. É direito da criança, os pais pagam o plano de saúde em dia e eles estão fazendo essa crueldade, cortando as terapias, que é essencial para que essas crianças se desenvolvam, né? Tem crianças desde outubro em casa regredindo, são coisas assim que não dá nem para falar aqui, o que vem acontecendo com essas crianças regredindo, os pais estão realmente desesperados, e agora, dia 21, começa o novo corte. Os planos de saúde não estão repassando, né, para as clínicas, e aí as clínicas estão cortando realmente o atendimento com esses planos, com esses convênios, e as crianças estão sofrendo bastante. Então, isso está acontecendo no mês da conscientização do autismo, embora o dia de conscientização seja todos os dias, né, do ano. Então, eu quero deixar isso aqui, a minha indignação com relação aos planos de saúde que estão fazendo essa crueldade mesmo, para que todos escutem, e a gente não vai se calar, a gente está nessa luta. Esses planos de saúde não têm noção da força que essas mães têm, e que a gente não vai desistir. A gente não vai desistir porque essa luta é nossa, essa causa é nossa, e todos juntos eu tenho certeza que vai funcionar, que a gente vai ser ouvida. Quero deixar um beijo para todas as mães que estão me ouvindo. Vocês não estão sozinhas. O que precisarem, pode contar comigo, me chamem, nem que seja para chorar juntos, a gente vai chorar juntas. E é isso. Um beijo, obrigada pelo espaço, Gisele, e Nada, até a Dani. próxima. Eles vão sentir, né, o poder dessas leoas. Vão. Tá certo, Dani. Que Deus abençoe, tá? O seu trabalho, né? E a vida de todos nós que passamos aqui por essa live, né? De todas as suas famílias. Tá certo? Um grande prazer. Fica com Um Deus. beijo. Até a Beijinho. próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.